Fala meu povo, tudo em paz? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como criar esse vídeo com esses cards 3D aqui no After Effects. Dá para criar várias e várias aplicações com esse tipo de vídeo. Eu fiz aqui a gravação desse vídeo e a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é fazer o traqueamento 3D aqui da nossa cena. Vamos buscar aqui pelo efeito de 3D Camera Tracker, aqui com Ctrl espaço. Esse plugin aqui ele é totalmente gratuito e eu tenho aqui um vídeo no canal ensinando como instalar e usar esse plugin aqui dentro do After Effects. E aqui agora ele está fazendo aqui o nosso traqueamento de câmera 3D. É interessante que você faça essa gravação em um cenário que ele tenha contrastes. Primeiramente eu vou aqui selecionar aqui todos esses pontos para utilizar essa perspectiva aqui, que é a que eu quero fazer o nosso vídeo. Selecionei todos esses pontos. Vou aqui no segundo botão do mouse e vou aqui em Create Solid and Camera. Pronto, ele já criou o nosso sólido. Vamos fazer o teste aqui se ele está seguindo aqui o nosso traqueamento. E sim, ele está. E agora vou jogar aqui ele um pouco para cima para simular mais ou menos aonde é que eu quero que fique aqui os nossos cards interativos. Quero mais ou menos aqui. Agora o que vamos fazer aqui? Já estamos aqui com a nossa câmera criada e com o nosso sólido, que é ele que vai guiar aqui o nosso posicionamento dos nossos cards. Eu criei aqui com inteligência artificial essas interfaces para poder estar utilizando aqui no nosso vídeo. E agora eu vou jogar aqui na nossa timeline. Vou ativar aqui o 3D das nossas camadas. Notem que as nossas imagens elas sumiram, mas não se preocupe. Agora a gente vai trazer ela para essa perspectiva aqui do nosso track sólido. E o que é que vamos fazer agora? Com o sólido aqui selecionado, vamos abrir aqui em Position e o nosso campo também de rotação. Agora a gente vai copiar aqui a Position e a orientação. Vamos copiar aqui estes dois campos, Ctrl C, e aqui vamos selecionar todas as nossas imagens, Ctrl V. E aqui ele já está na nossa perspectiva desejada. E aí a gente vai regular como a gente preferir. Vamos apertar em S para aumentar aqui um pouco. E agora a gente vai de um por um, colocando, puxando aqui um pouco para o lado. Vou puxar aqui um pouco para o lado para distribuir os nossos cards. Pronto, agora com todos os nossos painéis criados, a gente vai ter que criar um controlador para que faça a movimentação que a gente queira aqui no After Effects. A gente vai criar um objeto nulo aqui em segundo botão do mouse, New Object. Vamos ativar a camada em 3D dele. Vamos também copiar aqui a posição e a orientação do nosso track solid para o New. E agora vamos linkar todas as nossas imagens ao objeto nulo. E agora aqui com o objeto nulo a gente consegue controlar todos os nossos cards. Para a questão de organização, eu vou nomear agora para controlador aqui, o nosso New Object. Para criar aquele primeiro balão também é muito simples. Então, eu vou desativar aqui todas essas nossas imagens para a gente criar aquele nosso primeiro balão. Com a ferramenta de Shape aqui em cima ou com o atalho de Q, vou criar aqui um retângulo. Ativar aqui também a nossa camada de 3D dele. E aqui no nosso Track Solid, vamos copiar a Position e a orientação. Vamos aqui em Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, aumentar aqui. Vou posicionar aqui no local onde eu vou fazer o clique. Mais ou menos aqui. Deixar os cantos arredondados. Aqui em propriedades em Roundness. E agora eu vou adicionar aqui o nosso texto também. Vou ativar também aqui a nossa camada de 3D. E também vou colar aqui para ele ficar aqui no local onde eu quero que ele fique. Eu vou linkar aqui a nossa camada de texto ao nosso shape. E agora eu vou criar aqui uma animação de escala para a introdução. Vou colocar aqui em mais ou menos 1,5 segundos. Vou marcar um keyframe na escala atual e vou no início aqui eu vou colocar em 0. Vou selecionar esses dois keyframes aqui, apertar F9 para suavizar a nossa animação e aqui em Gráfico Editor eu vou suavizar a nossa animação final. Vou selecionar aqui esse último ponto e puxar até onde der. Que aqui ele vai começar rápido e vai finalizar devagar a nossa animação. Pronto. E agora eu preciso fazer a nossa rotoscopia da nossa mão, porque eu quero que a nossa mão ela fique à frente do nosso shape e não atrás. Então eu vou verificar aqui mais ou menos até onde eu tenho que fazer a nossa rotoscopia, até onde o nosso dedo vai entrar aqui em cima do shape, até mais ou menos aqui. Então eu vou duplicar aqui o nosso vídeo e vou pegar somente a parte onde eu quero fazer essa rotoscopia na nossa mão. Então vou aqui em Alt, abre colchetes e ele vai delimitar aqui o início do nosso vídeo. Vou ver aqui até mais ou menos
onde nossa mão sai, que é mais ou menos aqui, e vou Alt, fecha colchetes. Eu preciso aqui deixar a nossa visualização em full. Vou aqui selecionar a ferramenta de Rotobrush e vou clicar 2 vezes no nosso vídeo. Agora eu vou selecionar aqui o que é que eu quero que ele faça a rotoscopia, que no caso é a nossa mão. Aqui não ficou perfeito, então o que é que a gente precisa fazer? Com o Alt selecionado, ele vai ficar aqui vermelho. Então a gente vai aqui tirando os pontos onde a gente não quer que ele pegue. E aí você vai adicionando e retirando as partes que você quer e as partes que você não quer. E aqui é um trabalho mais manual mesmo, para ficar um trabalho bacana. E aí você vai avançando em Page Down, avançando os frames e vai consertando aqui os locais onde o After Effects não foi identificando. Você pode fazer também um teste aqui de use Motion Blur, que ele vai pegar o Motion Blur, o movimento, ou sem Motion Blur. Geralmente eu faço sem, alguns eu faço com. Eu vou fazendo esse teste. E eu vou te retirando, aparentemente está bom. Então eu vou aqui, coloco no início. E aqui vou em Freeze, que ele vai fazer esse recorte pra gente. Pronto, aqui ele já está recortado. Então nesse trechinho de vídeo está somente a nossa mão. Vou colocar aqui para o início. Percebam que ele já está em cima aqui da nossa mão. Só que ele está pegando aqui uma borda. Eu consigo consertar isso aqui nas configurações no Rotobrush. Então eu posso vir aqui colocar um pouco mais de suavização do feather. E aqui em Shift Edge eu vou tirar um pouco. Vou deixar aqui esse número negativo, que ele vai tirar um pouco da borda. E aí a gente pode ir testando. Aumentar aqui um pouco esse parâmetro também. E aqui tudo é questão de teste. E aqui já melhorou aqui na nossa rotoscopia. E aí, para melhorar a nossa interação, quando eu fizer um clique, eu vou fazer uma pequena animação de escala. Vou criar aqui um keyframe em escala e aí eu vou diminuir um pouco e depois eu vou voltar ao que estava, para ele fazer esse efeito de botão. Vou deixar um pouco mais lento, seleciono todos os keyframes, aperto em Alt e pego o último para diminuir toda a animação. E é isso. Pronto, depois que já fiz o clique, eu vou aqui na escala novamente e vou fazer o nosso botão sumir. Criei aqui o nosso keyframe e agora eu vou colocar em 0. Geralmente para animações de saída eu uso o início da animação mais lenta. Então eu vou selecionar aqui os keyframes, vou aqui no gráfico editor e agora eu pego o primeiro ponto e puxo. E aí ele vai fazer esse movimento mais lento e depois no finalzinho ele acelera. Uf. E é isso. E agora a gente já pode aqui ativar as nossas imagens. Vamos fazer aqui a animação de entrada aqui dessas imagens. Vou abrir aqui o parâmetro de escala em S e vou apertar aqui no keyframe. No caso, essa vai ser a nossa posição final. Então vou deixar aqui na posição final. Vou puxar esses keyframes para frente. É o ponto final da nossa animação. E vou colocar aqui do início em 0. Selecionar todos os keyframes. F9, gráfico editor e puxar aqui o final da animação. Deixar um pouco mais rápido. Assim que some o botão de começar, eu já vou colocar aqui a nossa animação, os nossos cards. E aí, para ficar ainda mais interativo, a gente pode colocar em momentos diferentes a entrada. Então essa vai ser a nossa primeira, essa vai ser a nossa segunda, então a gente puxa um pouco mais para cá, para começar um pouco depois. Essa um pouco depois também dela, essa também. Vou deixar um pouco mais devagar, tá muito rápido. Vou selecionar todos os keyframes. E no último keyframe, com o Alt pressionado, eu vou puxar um pouco para aumentar esse tempo de animação. E pronto. E agora vou animar esse movimento aqui que eu faço com o meu dedo. Então vou aqui em Nu, que é o controlador. Vou apertar em P de posição. E aqui vou selecionar. Aqui vai ser o nosso parâmetro inicial. E quando eu fazer o movimento com o dedo, vou jogar aqui, ó. Vou jogar aqui para frente. Pronto, agora eu vou aqui selecionar com F9, suavizar os keyframes, abrir aqui. E agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer que ele comece devagar e termine devagar. Ele vai fazer um movimento rápido no meio e vai parar devagar. E agora eu vou adicionar aqui o Motion Blur em todas as camadas, inclusive no shape de entrada. Então vou aqui em Motion Blur, ativo e pronto. Ele fica com esse desfoque de movimento. Tá gostando do conteúdo? Então já curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E aqui agora, para dar mais visibilidade aos nossos cards, eu vou tirar um pouco da luz aqui do nosso vídeo, para dar mais destaques aos nossos cards. Então aqui eu vou procurar pelo efeito de Expose, que no caso
é o efeito de exposição. Vou diminuir aqui um pouco a exposição. Eu vou criar aqui um keyframe na exposição para ele começar a escurecer somente nesse ponto. Então aqui vou criar o keyframe e aqui eu vou colocar em 0. Vou colocar em 0 para ele começar claro. Escureceu. Vamos escurecer também aqui a nossa mão. Vamos copiar e colar aqui para não ficar destoando aqui a luz. E agora eu vou adicionar aqui uma camada de ajuste para dar mais brilho aqui aos nossos cards. Então vou aqui com o segundo botão do mouse em New, Adjustment Layer, vou deixar aqui no início, em cima, e vou puxar o efeito de Glow, que é o efeito de brilho. Vou aumentar aqui o Radiance, diminuir aqui um pouco a intensidade, e aí ele dá esse efeito de brilho, então fica muito interessante. Vou criar aqui uma animação de opacidade, porque aqui no início o brilho está muito forte, então vou deixar para que ele comece a partir desse ponto. Vou diminuir aqui um pouco o brilho, deixar mais ou menos em 50%, e aí ele vai ficar com 100% a partir desse ponto que os cards vão aparecer. E aqui basicamente a gente vai fazer a mesma coisa, que é fazer a rotoscopia do nosso dedo e vamos colocar a camada em cima de todas as camadas. E vamos fazer a animação aqui também desse card, aquela animaçãozinha de escala que eu fiz no início. É muito interessante esse tipo de efeito. Dá pra gente utilizar em vários e vários tipos de vídeo. Vídeo de estabelecimentos, de produtos, tecnologia. É basicamente uma visão que a gente tem como se fosse um óculos de uma realidade virtual. Então é muito interessante esse tipo de vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.